Olá, turma do supletivo. Estamos indo para a nossa terceira aula do curso de Química. É muito importante que vocês assistam a primeira e a segunda aula e resolvam todos os exercícios. Não deixem acumular. Na terça-feira, resolvam, assistam a aula e resolvam os exercícios. Na quinta, você assiste a aula e resolve os exercícios. É pouca coisa, não demanda muito tempo. Meia hora sentado, prestando atenção, vocês conseguem absorver o conteúdo, certo? Não deixem acumular. Agora, na nossa aula 3, a gente vai entender um pouco sobre as propriedades da matéria, certo? Vamos ver aqui as propriedades da matéria. As propriedades, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser as gerais, que referem-se a toda e qualquer espécie de matéria, e as específicas, que caracterizam cada substância, certo? Elas podem ser desses dois tipos. Nós vamos ver primeiro as gerais e depois as específicas. Vamos lá, as gerais referem-se a toda e qualquer espécie de matéria. Qualquer matéria, tudo que for matéria tem essas propriedades aqui. Primeira propriedade, a extensão. A matéria ocupa lugar no espaço. Sua medida é o volume e suas unidades de medida são metro cúbico, centímetro cúbico. E etc. São os submúltiplos do metro, né? O metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Gente, a extensão aqui eu já falei dela antes. Quem lembra daquele exemplo lá do iceberg? Que ele parecia ser pequeno por fora, mas a parte que estava dentro d'água deixava o iceberg colossal. Pronto, aí estamos falando de extensão. A extensão é uma propriedade que nós já vimos antes aqui no nosso curso de Química, certo? É o tamanho, o espaço que a matéria ocupa, certo? Segunda, a massa, quantidade de matéria contida nos corpos. Pode ser medida em balanças. Suas medidas são o quilograma, o grama e etc. Que são os submúltiplos, né? Quilograma, decigrama, centigrama, miligrama. Gente, muito importante. Olha aqui, ó. Quantidade de matéria contida nos corpos pode ser medida em balanças. Opa, mas nós não medimos nosso peso na balança, nas farmácias por aí? Não, nós medimos a nossa massa. Aquela informação que sai na balança é a nossa massa. Nós dizemos peso por costume. Nós erramos por cultura, costume. Na verdade, o que a balança nos entrega é a nossa massa. E o nosso peso, professor? O peso é uma unidade medida em newtons. O peso ele é igual a massa vezes a aceleração. Se você vai na farmácia e se pesa lá na balança, se pesa, errando por costume, você vai medir a sua massa lá na balança e vai dizer que você tem 60 quilos, certo? O peso é igual a massa vezes a aceleração. Se a massa é 60 quilos, você multiplica pela aceleração na Terra. A aceleração na Terra é 10. 60 vezes 10, 600. Então você pesa 600 newtons e tem 60 kg de massa, certo? O peso é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é sempre 10, porque aqui na Terra nós usamos esse padrão, 10. Ele vai variar um pouquinho, mas é muito pouco, certo? Então, peso é igual a massa vezes a aceleração. E massa é o que nós medimos lá na balança. Ah, vou me pesar. Não, você vai medir sua massa, certo? É um erro que erramos por costume, digamos assim, por cultura. Terceira, inércia. Propriedade pelo qual a matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob ações de força. Sua medida é a massa. Gente, o exemplo da inércia no ônibus, quando você está andando lá no ônibus e o ônibus freia, o que acontece? Seu corpo vai para frente. Isso é inércia. O ônibus está em movimento e você está lá dentro do ônibus. Você também está em movimento junto com o ônibus, certo? Em relação a tudo que está lá fora. Quando o ônibus freia para parar, o seu corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. É por isso que ele vai para frente, certo? Então, ó,
propriedade pela qual a matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob ação de forças. Você está lá, parado em relação ao ônibus. Você está se movendo junto com o ônibus. Só que o ônibus ele tenta parar e o seu corpo tende a continuar o movimento, certo? Isso é inércia. Às vezes acho que o outro exemplo eu vou dar um pouco mais na frente. A quarta, aliás, né? Quarta. Impenetrabilidade. Duas porções de matéria não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Você tem aí uma cadeira. Você não pode colocar uma cadeira naquele exato lugar. Você pode colocar em cima, embaixo, do lado do outro. Mas naquele exato lugar você não pode colocar outra cadeira. Certo? Duas porções de matéria não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Ah, professor, mas eu pesquisei no Google ou eu vi na internet que existem casos em que a matéria pode sim ocupar lugar no espaço. O que é isso? Bom, nós temos um caso, mas ele não é exatamente o da matéria. No caso do elétron, certo? Que é uma partícula lá do átomo, ele pode sim ocupar dois lugares. Aliás, ele pode ocupar o mesmo lugar, certo? Dois elétrons podem ocupar o mesmo lugar. Só que olha aqui o que a definição diz. Duas porções de matéria. No caso do elétron, a matéria dele é desprezível. Ela é tão pequena que os cientistas não conseguem nem mensurar. Então, o caso do elétron ocupar, dois elétrons ocupar o mesmo espaço, é um caso à parte, certo? Ele não entra nessa questão, porque a matéria dele é desprezível. E aqui diz que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo espaço. Divisibilidade. A matéria pode ser subdividida até certo limite, conservando as propriedades da substância. É quebrar. Você quebra e parte em vários pedaços até ficar vários pedaços bem pequenininhos, certo? Conservando as propriedades dessa substância. Indestrutibilidade. A matéria não é criada nem destruída, mas pode ser transformada. O que acontece? Se você pega um carro, certo? E você esbagaça esse carro todo, amassa, toca fogo, faz tudo que você puder para poder destruir esse carro. A matéria desse carro ela não vai ser destruída, ela não vai ser criada, nem vai ser apagada. Ela simplesmente vai se transformar. Aquele carro vai virar um monte de pó. A matéria daquele carro agora é um monte de pó. Ela só mudou a forma, mas ela ainda está lá. Porque a matéria ela não pode ser destruída, ela não pode ser apagada, ela não pode deixar de existir, certo? Ela só é transformada. É a propriedade da indestrutibilidade. Próxima, compressibilidade. A matéria pode ser reduzida em seu volume por ação de pressão. É o exemplo que eu acabei de dar. Você pega lá o carro, né, e amassa esse carro. Toda a matéria ela pode sofrer esse processo, certo, gente? Ela vai ser reduzida. Quando ela é... Agora vamos lembrar lá a questão do estado da matéria, o sólido, líquido e gasoso. Se eu pegar, por exemplo, carbono, certo? E sofrer uma pressão muito grande. Esse carbono sofreu uma pressão e ser esmagado com muita força. As moléculas de carbono vão se aproximar, os átomos de carbono, aliás, vão se aproximar uns dos outros, certo? E vão ficar cada vez mais próximos. Vai chegar um momento que esse carbono vai virar diamante, certo? Professor, é sério isso? É. Num filme antigo do Super-Homem, existia um caso de que ele pegava carbono, se eu não me engano era grafite, algo assim, e levava para o fundo do mar. Vocês sabem que a pressão no fundo do mar ela é muito grande, certo? Ele levava isso lá para o fundo do mar e devido à pressão esse carbono virava diamante. É ficção científica, é um filme do Super-Homem, super-herói, mas é verdade. O princípio, se o carbono sofrer uma pressão muito grande, ele vira diamante, certo? É a propriedade da compressibilidade. A matéria pode ser reduzida em seu volume por ação da pressão, certo? A última propriedade geral é a elasticidade.
A matéria comprimida volta às condições primitivas quando cessa a pressão atuante sobre ela, certo? Gente, elasticidade é o processo lá do elástico. Ele estica, depois que a gente solta a pressão, ele volta para o lugar, certo? A elasticidade é bem simples, certo? Bem tranquilo. Agora nós vamos entrar nas propriedades específicas da matéria, que podem ser duas. Podem ser as físicas e podem ser as químicas. As propriedades específicas podem ser duas. Podem ser físicas e podem ser químicas. Nós vamos ver primeiro as físicas, certo? As físicas se dividem em 4, certo? Vou tentar explicar aqui para vocês. A. Calor específico. Quantidade de calor necessário para elevar a 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância. Vamos lá. A gente tem um pó, um determinado pó, certo? E a gente quer elevar a temperatura desse pó em 1 grau Celsius, certo? A quantidade de calor que eu vou precisar para elevar a temperatura dela em 1 grau Celsius é chamado de calor específico, certo? Segunda, densidade. Relação entre massa e volume de uma substância. Professor, eu quero saber a densidade. Como é que eu faço? Eu pego a massa dessa substância e divido pelo volume. Então eu vou ter a densidade, certo? É só você pegar a massa e dividir pelo volume. Tá aqui a formulazinha, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu pego a massa e divido pelo volume e tenho a densidade, certo? Solubilidade, propriedade pelo qual uma substância, soluto, se dissolve na massa de outra, um solvente. Eu posso dar o exemplo da água. Quando a gente coloca alguma coisa na água e se dissolve, é a solubilidade, certo? Dureza, resistência que as substâncias oferecem ao risco. Essa questão aqui, ó, eu posso dar como exemplo com vocês como diamante. A dureza, o diamante, ele é altamente resistente. Se você for tentar riscar um diamante, é uma tarefa assim quase impossível, certo? O ferro nem tanto. Então, é o exemplo da dureza, certo, gente? Então aqui, ó, as propriedades específicas se dividem em duas, em físicas e em químicas. Nas físicas, elas se dividem em 4, que são calor específico, densidade, solubilidade e dureza. Agora nós vamos ver as químicas, certo? As químicas são transformações que as substâncias sofrem na sua estrutura durante as combustões, oxidações e etc. Se a gente pegar um pedaço de ferro e ele estiver oxidando, enferrujando, ele vai mudar, ele vai ficar mais fraco, vai quebrar, não é isso? Então, ó, é uma transformação que essa substância, no caso o ferro, está sofrendo em sua estrutura. Combustão, o caso da madeira, que eu já dei em aulas anteriores, quando ela pega fogo, ela vai mudar a estrutura, né? Vai ficar queimada, aquela coisa podre e tal. Então, está sofrendo uma transformação, certo? E temos as organolépticas, certo? Que é uma terceira. Então, turma, a última propriedade são as organolépticas, aquelas que impressionam nossos órgãos dos sentidos, como a cor, o odor, o sabor e o etc, certo? São aquelas propriedades específicas que afetam nossos sentidos, como a cor, o odor, o sabor e etc, certo? Agora, vamos resolver questões. É muito importante que vocês resolvam as questões da apostila. Novamente, não deixem acumular. Dia de terça e quinta. Na terça vocês resolvem, assistam a aula e resolvam as questões da terça. Na quinta vocês assistam a aula e resolvam as questões da quinta. Em outro período, final de semana, se vocês tiverem tempo e puderem revisar, ok. Mas não deixem acumular de jeito nenhum, certo? Primeira questão. Qual a diferença entre as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria? Bom, a resposta está aí. As propriedades gerais referem-se a toda e qualquer espécie de matéria, certo? E as propriedades específicas caracterizam cada substância. A água tem suas propriedades, o óleo já tem outras propriedades. Essas são as propriedades específicas. E as propriedades gerais são que tratam acerca de todas elas, certo? Todas as substâncias, tudo que é matéria. A segunda, o que é extensão?
é a propriedade pela qual a matéria ocupa lugar no espaço, certo? Essa é bem comum, já tínhamos visto antes, é bem direta, não tem muito o que pensar, certo? E a terceira, o que é massa? Como pode ser medida e quais são as suas unidades de medida? É a quantidade de matéria contida nos corpos. Pode ser medidas em balança e as suas unidades é o quilograma ou a grama ou os submúltiplos, né? Decigrama, centigrama, miligrama, certo? É importante lembrar que massa é diferente de peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração, certo? É importante lembrar essa diferença. Quando nós vamos lá na farmácia, nós vamos medir nosso peso, nós vamos medir a nossa massa, certo? Nós erramos por cultura, tá bom? Essa aqui é a nossa terceira e última questão. Acredito que encerramos por hoje. A quarta questão pergunta o que você entende por inércia. Vocês podem voltar um pouco aqui no vídeo, certo? Que eu expliquei. Quinta questão. Quando uma pessoa entra numa banheira totalmente cheia, parte da água transborda. Por quê? Bom, essa aqui também expliquei aqui no vídeo. É uma das propriedades lá. Já que a matéria não ocupa, né? Não podem ocupar o mesmo espaço. Sexta. A matéria, quando pressionada, sofre uma redução em seu volume e, livre da pressão, aumenta de volume, voltando ao seu estado primitivo. Qual das propriedades? De novo, tá aqui no vídeo. Então, assim, ao longo do vídeo, vocês podem ir assistindo e ir resolvendo as questões, porque as perguntas eu vou falando ao longo do vídeo, certo? Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês continuem estudando, se dedicando, e é isso.